Fala produtor, fala pecuarista, fala você que é ligado ao agronegócio. Estamos aqui no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. De antemão quero agradecer você aí pela tua audiência, por estar aqui, né, assistindo esse momento, nesse conteúdo que vai com certeza trazer uma colaboração importantíssima para você que é ligado ao agronegócio, né? Seja como profissional da área de agronomia, na área de zootecnia, na área de veterinária, que seja produtor de grãos ou que seja pecuarista, né? O nosso propósito aqui é entregar para você conhecimento raiz, conhecimento de transformação. No episódio de hoje, eu quero tratar um assunto que é proteção de preço, mas é utilizado, né, como o termo hedge, né, que é um termo inglês, né, que fala, olha, é proteção, né, a cerca, está cercando, está protegendo, né. É a maneira em que você consiga proteger o preço da sua safra ou da boiada, através do instrumento de contrato futuro na antiga Bolsa de Mercadorias e Futuros, né, que é a B3. Né? E o pessoal me pergunta, Emerson, mas fazer proteção de preço do milho, da soja, do café, lá atrás quando tinha do algodão, do etanol, na Bolsa, isso funciona mesmo ou não funciona? Olha, quem vai, eu fui, aí assim, o que acontece? Como a gente já trabalha, eu estou nesse mercado, né? Você já me viu aí falando, né? E já dividi várias e várias vezes com o pessoal que nos acompanha aqui sobre o meu início, né? Comecei lá em 94, numa corretora local em Curitiba, depois em 96 fui para a mesa, 96 fui para a mesa, observando o nível de aprendizado, evoluindo, comecei operando Bovespa, né? Tinha o pregão Viva Voz, a gente intensificou o nível de foco, afunilou para a parte de BMF, né? Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? E desde então, né, eu venho na prática, né? Ou seja, né, na lida do dia a dia, fazendo operações de hedge, fazendo operações de proteção para pecuarista, para produtor, né? Então, o que eu fiz aqui para dividir com você? Eu fui atrás de estudos. Eu falei, cara, eu vou atrás da galera que fez trabalhos acadêmicos, né? Porque isso tem valor importantíssimo, né? Para que você, como produtor, né? Como uma pessoa ligada ao agronegócio, perceba, né? O embasamento teórico dessa condição constatado de forma empírica, é onde se levantam os dados, se estuda os dados de forma aplicada, para poder chegar num nível de avaliação se funciona ou não. E aí depois você vai junto comigo aqui tirar as conclusões aí, tá beleza? Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, se inscreva, ative o sininho de notificações. Quando eu subir um vídeo desse, você sabe que todos os dias ali, né, eu venho me dedicando pela minha missão, pelo meu legado, pelo meu propósito, trazendo a identificação do comportamento técnico de preço, né? Porque eu não tenho a ligação direta, eu não estou lá na frente, na frente do pasto, eu não estou na frente do confinamento, eu não estou na propriedade lá em cima do trator, eu estou no escritório, né? Estudando os números, avaliando os cenários, os contextos, assessorando, né, pela frente profissional, tanto da experiência do mercado de assessoria, de levar o hedge, de levar a proteção, de levar a estrutura da operação frente às necessidades que essa operação precisa, que é simples, é fácil. Agora, por que eu falo que é simples e é fácil? Porque eu tô debruçado nisso, eu estou imerso nisso já tem mais de 30 anos. Então, para mim, quando eu falo fácil, né, de certa forma, às vezes acaba até gerando uma indisplicência. O cara fala, isso é fácil para você que está aí, que já acostuma. E aí eu até, por isso que eu estou falando, eu até entendo essa condição que, para você, eu quero quebrar essa distância, né, através da simplicidade, através dessa nossa conversa de maneira informal. Então, se você não está inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, chama mais pessoas para se inscrever no nosso canal. A gente está aqui com um esforço, né, contínuo e diário para chegar aí um número maior de pessoas, entregar esse conteúdo para um número maior de pessoas. E claro que quanto mais pessoas se inscrevem,
mais a gente consegue fazer com que o nosso legado aí se expanda de fato, né? Você sabe, né, eu sou economista de formação e dentro desse período aí eu me tornei, né, como referência a união, né, um elo, né? Eu sou o cara que está aí para fortalecer essa relação, né, entre você que é agricultor, você que é pecuarista, você que é ligado ao agronegócio, né, com a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que hoje é conhecida como B3, tá beleza? E olha, mesmo eu mostrando de forma contínua e diária, né, através de toda a ampliação que a gente atua, ou seja, dentro do Grupo Semeando Resultado, ou no nosso grupo de mentorados, ou no nosso grupo de alunos, ou para os nossos clientes, né? A gente mostra isso de forma contínua e diária, que está voltado ao resultado, né? E isso é constatado, porque os caras, em determinados momentos, até a gente faz live, entrevista, os caras falam, cara, a eficiência do Rédio para mim foi demais, né? Apesar de que eu precisei estar conectado, estar sintonizado com o conhecimento, né? E quando, né, eu trago essa abordagem, né, eu trago essa demonstração, hora ou outra, quando eu estou em algum encontro presencial, né, as pessoas me perguntam, Emerson, ou uma rodinha de amigo e tal, ou um bate-papo informal com um pecuarista, produtor, tal, o cara fala, Emerson, me fala mais dessa proteção de preço, que instrumento que tem? E aqui a gente aborda muito diretamente por causa da eficiência, pelo objetivo da eficiência. Não que o outro modelo, que é o mercado de opções, call e put, que a gente não utiliza, a gente utiliza também. Mas é um mecanismo que precisa, é um mecanismo de etapas. A proteção de preço está dentro do mecanismo de etapas, porque você vai perceber, né, no que eu vou trazer para você, em que momento cabe mais isso. E eu já quero antecipar para você. A primeira condição parece ser, né, na primeira condição, o instrumento de proteção através dos contratos gera uma eficiência muito maior para você. Tá? Porque o que acontece? Você primeiro precisa conhecer um para depois entender a lógica do outro. Porque se eu falar para você, o mercado de opções é um seguro, não tem nada a ver com seguro, não é isso. Isso é um termo que se aplica, para facilitar o teu nível de entendimento, que na verdade não é bem isso. Emerson, mas eu entendo dessa forma. Se eu comprar um direito de alta, se eu comprar um direito de venda, eu participo caso aconteça. Então, por isso que, na verdade, não é bem isso, porque tem a questão da liquidez, tem a questão da volatilidade, tem uma série não é difícil, mas uma série de fatos que você precisa entender para daí sim você avaliar. Tá? Então, por isso que a gente, Emerson, por isso que você fala tão pouco do mercado de opção, call e put, nós estamos com um monte de operação de put comprada. Put é direito de venda. É um direito, não é um seguro, é um direito que tem que ter convergências para que esse direito seja exercido. Tá? Então não é só simplesmente, bateu o carro, não tem nada a ver com bater o carro, não tem nada a ver, nada disso. Lá você, ainda além disso, você tem que pagar, você paga o seguro e ainda paga lá quando você vai acionar o seguro, lá tem um negócio que paga, né? Me fugiu o nome. Bom, mas vamos voltar aqui em relação à pergunta que o pessoal me faz com relação ao RED de contrato futuro. E aí eu falo para a galera, olha, é interessante, né, esse tipo de atitude, porque demonstra, né, quando o pessoal vem me perguntar isso, eu falo, cara, isso é importante, né, porque de certa forma as pessoas me observam por duas óticas, né, por dois ângulos, né. Uma é pelo lado profissional, pelo nível de comprometimento, né, que eu me apresento nessa ligação aí entre você e o agronegócio e te levo até a bolsa, né, onde a minha função é mostrar para você, né, o caminho, o processo da vantagem do mercado futuro. Ou seja, né, esse é o meu lado profissional, né, e a outra forma é o Emerson fora da atividade, fora do palco, né, fora da sala de aula, né, onde o papo é mais informal. E poderia, né, nessa condição aí a gente fica até um pouco mais de liberdade, né? Eu demonstro, né, para as pessoas explicando, falando, né, que eu tenho de maneira exaustiva feito conteúdos que trazem, né, a eficiência, né? Trazem a eficiência, porque senão, a eficiência do RED, porque senão acabaria que, né, para mim seria mais uma perturbação. Fala, cara,
Eu falo que funciona, mas não funciona de jeito nenhum, né? Então, quando a gente fala que funciona de maneira exaustiva, né, é porque eu acredito muito no resultado da proteção de preço no mercado futuro. E como já disse mais de uma vez, né, o nosso projeto educacional, para mim, tem um valor, por isso que eu bato dessa forma constante, né, por causa da educação mesmo, né? Esse é um projeto para mim que vai além, né? Vai além aí do quesito financeiro, né? É o business que eu tenho, né? Mas vai além disso, porque é onde eu sinto que eu tenho uma contribuição, onde a minha missão, onde eu tenho um chamado, né? E aí esse momento, né? Eu consigo perceber o meu nível de valor, né, com a sociedade, né? Porque eu entrego, né? Eu entrego o poder, eu entrego o que pode gerar transformação, né? Melhorar aquela relação de entendimento para o produtor que eu acabo alcançando, né? O produtor pecuarista. O cara dá o estalo, né? O cara dá o tique e fala, pô, Emerson, isso que você está trazendo realmente é transformador, né? E quando eu penso na quantidade de benefício, né, cara, que a prosperidade, que um bom resultado traz para uma família, gerada pela ferramenta, né, de comercialização no mercado futuro, ou seja, proteção de preço, pode trazer para essa família, isso me deixa em paz, né, cara? Eu fico com a certeza que eu estou plantando uma semente de prosperidade, né? E isso eu quero deixar como legado, né? Eu tenho uma neta, já ela vai falar, meu avô, amanhã ou depois, né? Acontece, né? O mundo é pequeno, né? Ele tem uma amplitude, mas as relações acabam sendo estreitas, né? E minha neta pode falar, meu avô foi um cara que sempre levantou essa bandeira de proteção de preço, né? Então, lá na frente, né, eu quero olhar para trás, né, e me orgulhar de ter contribuído com a prosperidade do agronegócio do nosso país, que né, o produtor ele é tão dedicado, né, ele é um cara tão sério, merece, né? Então, esse é o meu propósito, né? Porque a prosperidade não quer só dizer relação direta só com grana, né? Só com resultado econômico. Para mim, né, também, ela diz que você, através do seu trabalho, através do meu trabalho, né, vai conseguir aí obter mais saúde, né, mais qualidade de vida, esse tipo de proteção de preço pode vir a permitir para você, né, garantir aí um diploma universitário para o seu filho, né? Pode, de repente, lá no final do ano, ter uma viagem, né, cara? Trocar a colheitadeira, dar um aumento para os teus funcionários, né? Para melhorar a qualidade de conhecimento deles, né? Isso é importante, né? Ter aí condições de repente, garantir uma herança, né? A transição, enfim, todo esse processo, quando você se protege de um momento, porque principalmente, né, a condição de angústia. Imagina você fazendo o teu processo produtivo e o preço oscilando. Se está oscilando para cima, indo, o preço subindo, qual que é a tua preocupação? É com o custo da próxima rodada, né? O custo da próxima safra, o custo da próxima rodada de gado. Porque se você está vendendo bem, né? Se você está vendendo bem, quem te ajuda a produzir esse benefício vai querer cobrar mais por isso, né? Então você vai pagar mais caro. Isso você tem que ficar atento daí para se proteger em relação a custo, tá? E você pode ter estratégia para isso e se proteger com relação a isso, em relação à variação cambial. Agora, precisa que você, eu sempre digo, né, cara, se você não começar, você vai ficar estagnado e essa relação de entendimento cada vez vai ficando mais distante, porque se você não pegar uma circunstância macro, ou seja, se você não pegar um problema, né, um tamanho, se você não medir o tamanho do problema e picar ele, né, dividir ele por pedaços, você vai enfrentar uma dificuldade até mesmo de começar a encarar isso. Agora, se você pega um pedacinho todo dia, quando você vê, você já enfrentou tudo, tá? Então, é muito importante essa condição aí, tá? Isso é prosperidade, né? Pensar que ainda eu tenho uma parcela que pode contribuir. Eu penso assim, né? Cara, eu tenho uma parcela, né? Que é pequena, né? É pequena em tudo isso, mas me faz
Cara, assim, me faz feliz, porque quando eu deito, eu ponho minha cabeça no travesseiro, eu fico tranquilo, né, cara? Porque eu falo, cara, eu tô me dedicando, todo dia eu faço conteúdo, eu faço evento online, eu faço evento presencial, eu me dirijo. Então isso para mim é gratificante. Por mais que eu queria ter aí, né, você vê só, nós estamos falando em 7 mil inscritos no canal do YouTube, e se você pegar uma boa parte, são pessoas que são meus amigos, que nem assistem a minha mãe não, minha mãe está no mundo espiritual, mas a minha mulher, meus filhos, são os parentes mais próximos, né? Não são pessoas, e é claro que hoje em dia já tem uma grande parcela também, né? Mas a gente começa com quem está mais próximo e não é esse o nosso objetivo. O objetivo é expandir e eu conto com você para a condição dessa expansão aí, tá beleza? Então, por isso que eu estou trazendo aqui, né? Não é só simplesmente a minha opinião, porque a minha opinião você já conhece, né? Eu fui pesquisar por trabalhos científicos que o pessoal faz aí, né, e está relacionado a pessoas que fizeram, são da área de economia, da área, da área da agronomia, né, e aí o pessoal acaba concluindo, né, concluindo que eu vou trazer para você. Fica comigo aí para você ver o que esse pessoal fala aí, tá bom? Então, não foi, eu pensei que pudesse ser um pouco mais difícil, né, de encontrar trabalho publicado em português feito no Brasil, porque a gente sempre fala, né, isso vem de condição que está evoluindo esse número, né? Mas como ainda, né, ainda é uma parcela muito pequena, podemos falar, 90%, né, 90% do mercado americano faz o hedge no Brasil 10%. Porque a gente falava, ó, cara, 95%, né, 95% dos caras nos Estados Unidos fazem, né, pode continuar lá nos Estados Unidos, né, não diminui, né, mas 95% nos Estados Unidos faz hedge, aqui no Brasil 5%. Eu estou dizendo para você que esse número já aumentou, né, para 10%, né, 8 a 10%, porque você vai ver através do que a gente constata em relação a número aí, tá? Nessa condição, né, eu achei que eu ia ter dificuldade, mas, no fim, até de certa forma, não, não tem, não. Só você dar um Google aí, né, vai ser fácil para você achar. Então, um dos primeiros trabalhos que eu achei foi na Universidade de São Paulo, na USP, né, na Universidade de São Paulo, e ela é essa faculdade é uma das mais renomadas do país, né? E foi realizado lá no campus da Exalc, né? Só que esse trabalho foi feito em 2002. Mas aí você, pô, cara, mas em 2002, mas é que assim, o RED, né, a estruturação da operação de rede de proteção, ela tem uma metodologia, né? Ela tem um processo. Então, se foi em 2002, se foi em 92, mas eu estou no mercado desde 98, 99, 2000, 2001, 2002. 4 anos depois, né? 4 anos depois já se falava nessa condição. Você vê, depois de 4 anos, né, que eu tive acesso a esse material, que eu poderia ter acesso a esse material. Eu não tive acesso a esse material, foi como eu disse para você, porque nem tinha internet, nem tinha, dá um Google aí que você acha, né? E a gente foi, né, construindo a condição de falar com muito a gente teve, né, de colaboração através do mercado internacional, o pessoal de Chicago que a gente tinha um contato, né, aí porque lá era o berço, né, então a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas do mercado internacional, brasileiros até que atuavam lá, que estruturavam as operações, tanto no mercado de opções, mas também no mercado de rede direto, que tinham saído, né, do Brasil já na estruturação de bolsa de mercadorias e futuras e tinham ido para a mesa gringa, né? Estavam trabalhando lá em Chicago já. Então isso ajudou bastante no meu nível de conhecimento, né? Então você perceba que há 21 anos atrás, né, já tinha, né, você já consegue perceber que os produtores aí, né, já estavam acordando para essa realidade, né? Então, eu estou trazendo esses trabalhos antigos aqui para te mostrar, né, que não é de hoje que você tem a condição de projeção, né, de fazer de proteção, né? Você buscar aí através de informações, o cara ficar falando, os caras estão para frente. Imagina, imagina, né? Imagina, né? Quanto de grana, né? Nesses 21 anos você nunca fez RED, quanto de grana você já deixou na mesa aí, né? E como eu já disse, né? O RED é um mecanismo de proteção mais conhecido que tem no Brasil, mais velho, mais antigo aí, né? E se você está aprendendo isso agora, foi como eu te disse, quanta grana você já deixou escapar aí. Mas, nesse trabalho, foi feito um acompanhamento das operações de 1990, ele foi publicado em 2002, mas entre 95 e 2000, e ainda a gente tinha uma liquidez menor, né?
uma liquidez menor, o que poderia até gerar, de certa forma, algumas distorções. Mas quando tem liquidez maior, se a gente não tem uma característica dos participantes ligados ao mercado diretamente como produtor, como hedge, como produtor que utiliza o hedge mesmo, né? E a gente tem uma bateria de especulador comprando milho, comprando boi e tal. Isso, aonde está a distorção dessa condição é em relação a um dos fatores da comparação na estruturação de hedge, que é o preço de base. Porque às vezes na bolsa pode ter uma oscilação mais forte para baixo, uma oscilação mais forte para cima, que distorce um pouco a realidade com relação ao preço de base. Pô, você está complicando. Não, não é que estou complicando, não. É que você está chegando agora, que talvez seja esse o primeiro vídeo que você esteja vendo aqui, mas é o que eu estou te falando. Esse conteúdo é um conteúdo de introdução, mas por ser um vídeo, por ser um conteúdo de transformação, eu tenho que pegar esse gancho do elo técnico do negócio, né? Que é do fundamento, né? Por que eu falo, mas o que é a diferença de base? É porque o que acontece? Você tem uma base de preço aí na tua região. A tua base de preço na tua região é formado pela particularidade da tua região. Por quê? Porque você tem 1, 2, 3 compradores. Vamos imaginar que você é produtor de milho. Você tem uma cooperativa só que compra de você. Você tem um cerealista aí só. Você está meio que limitado, né, ao que ele te paga. Por mais que de repente na bolsa o preço suba mais e ele tenha que te pagar mais pela diferença de base, mas por quê? Porque aqui bolsa é milho, preço de São Paulo, Campinas, boi, preço de Araçatuba. O cara vai falar para você, mas esse preço é para Araçatuba, esse preço é para Campinas, no caso do milho ou do boi. Tá? Então, por isso que, num determinado momento de um estresse para cima do preço, distorcendo a relação de base, isso fica pertinente a como está a liquidez no mercado futuro. Emerson, mas então, quanto menor liquidez, melhor, mas não tem como ter menor liquidez. A tendência é que a liquidez aumente cada vez mais. O Brasil, em 95, no ano de 2000, quanto produzia de cabeça de gado? Quanto produzia de milho? Muito menos do que produz hoje. Então, conforme cresce o mercado físico, vai aumentando, tem essa relação de aumento de produtividade com procura de hedge, com procura de proteção, ela vai andar, talvez não na mesma velocidade, mas ela vai andar no caminho crescente, tá? Isso aí é uma condição normal, beleza? Então, desse estudo aí que foi publicado em 2002, né, 95 a 2000, foi elaborada a praça de... esse estudo está relacionado ao boi, né? Foi relacionado a Araçatuba, que é a base de formação do preço, Bauru, Marília, ali, São José do Rio Preto, Três Lagoas, Presidente Prudente, pegou o Triângulo Mineiro, Campo Grande e noroeste do Paraná aqui, tá? Foram realizadas análises para o hedge de boi, como eu te disse, né? E esse trabalho apontou que o risco de preço pode ser reduzido em até 50% com a tomada de decisão do contrato futuro de boi gordo. Volto a te falar isso aí. Por quê? Mas não tem uma eficiência de 100%? Justamente nessa condição. De novo, eu vou trazer mais um requisito para você. Veja só, a Bolsa, ela fala assim, olha, eu não posso fazer um contrato futuro, eu não posso aqui na Bolsa fazer um contrato futuro para São José do Rio Preto, um contrato para Três Lagoas, um contrato para o noroeste do Paraná. Eu vou fazer um contrato futuro para todo mundo e tem como regra e parâmetro, por exemplo, 330 arrobas e base de referência de preço aqui na Bolsa é Araçatuba, beleza? Ele fala isso. Aí ele fala, daí a bolsa fala isso, aí você como pecuarista fala, poxa vida, mas aqui na minha região o preço é muito distante do preço de Araçatuba. Tudo bem, porque essa é a base, você está numa base, você está na base da tua região e estamos falando da base de São Paulo. Isso é entendível. Emerson, o boi quando está 260 na bolsa, base Araçatuba, para mim é 230, R$30 de diferença, isso tende a se manter. Tá? Isso tende a se manter. Emerson, quando que não se mantém essa condição de 260 aqui e 230 aqui, R$30 de diferença? Vamos imaginar, se bolsa vai para 270, a tua região poderia estar 240. Se a tua região não for para 240, é porque os frigoríficos aqui não estão querendo pagar a reação de preço que está ligada a São Paulo. O cara fala, não, está R$10 mais caro é porque é São Paulo, não é porque é a nossa região, não condiz com a realidade. É nisso que mostra a eficiência, né, que atrapalha na eficiência do hedge. Eu estou para dizer para você que de 75% a 85%, hoje em dia, tem um nível de função e proteção ainda muito maior, tá? Porque o que acontece? Quando você percebe
um nível de crescimento, um nível de número maior de oferta, ou um número menor de oferta, a tendência dos preços, né, para o mercado futuro ficam mais claras, ou seja, tendência de alta, ou seja, tendência de baixa. Por isso que eu divido a condição técnica, entendeu? Para poder fechar com você essa condição, tá bom? Então, sobe aí essa condição de 50% para 75%, 80%. Outro trabalho que veio publicado foi na revista da USP, né? Foi sobre o algodão. Quando tinha o algodão na bolsa, também mostrou, né, que tinha eficiência com relação de proteção do algodão, mas se veja só, pela baixa demanda do mercado de algodão físico, né, a bolsa foi perdendo referência, e a gente não tem mais hoje negociação com algodão aí, tá beleza? Um outro trabalho que eu achei bacana, que por isso estou trazendo para vocês aqui, foi pela Universidade do Paraná, né, e no campo de dois vizinhos aqui. O pesquisador foi o André Victor Chaves, né? Seu André, se de repente esse vídeo chegar para você, os créditos são teus, né? Da tua equipe aí por esse trabalho, né? Foi publicado para a conclusão do curso de agronomia. E foi estudado a condição de avaliar a viabilidade do contrato futuro de soja, né, e milho na B3 para os produtores de dois vizinhos aqui na cidade, aqui no estado do Paraná, né? Foi feito essa medição, né, esse estudo foi feito entre 17 e 18 e comparou o preço do mercado físico com o mercado futuro. Claro que, né, a gente percebeu aí a avaliação de metodologia científica, tem fórmula matemática, né? E isso acaba, de certa forma, indo além do nosso conhecimento técnico. Mas a gente não precisa, né? Porque nós não vamos lá pesquisar. Por isso que eu tenho essa metodologia, eu sei esses requisitos, esses pré-requisitos matemáticos, né? E a gente filtra isso para facilitar para você aí essa condição, tá beleza? Então, quando a gente fala no quesito soja, você precisa olhar pelo fator da variação cambial, e quando a gente fala no milho, que nessa época ainda tinha entrega física, né? A gente fala, olha, você precisa ver em relação ao custo logístico que não deixa o hedge ficar tão perfeito, porque, né, você tem um aumento de frete, você tem um aumento de combustível, isso atrapalha um pouco na eficiência do hedge, tá? Mas, em linhas gerais, né, aí ajuda com certeza, né, os produtores a fazer proteção e consolidar a proteção contra as oscilações do mercado físico, tá? Então isso é real, isso é um fato contundente, tá beleza? E aí na Universidade do Rio Grande do Sul, aí, né, foi feito em Porto Alegre pelo Vitor Hugo Reimann, um trabalho que observou a proteção de hedge para uma empresa agrícola, né? Foram analisados de 2008 a 2011, né? E mais uma vez, né, daí foi através de análise gráfica e até um pouco mais complexo, né? Nem adianta eu ficar mostrando isso aí para você aqui, porque tudo é mostrar a essência do trabalho, né? E não ficar falando da metodologia, né? E o Vitor chegou na conclusão, né? Ele e a equipe dele, que tem um benefício, né? E esse benefício está em entregar para os administradores de empresa uma relação de melhor gestão, né? Do próprio negócio, porque os caras não precisam ficar preocupados com a oscilação do mercado, né? E aí você precisa, nessa condição, Emerson, mas só para a empresa precisa definir esses 4 elementos para a política de hedge? Não, para todo mundo precisa, e é importante, né, essa condição que o Vitor aborda aqui, que é o que a gente fala, né? Ó, cara, qual que é o teu risco? Né? Por isso que eu falo, qual que é o teu risco? O teu risco é quando você planta e no meio do processo produtivo o preço subiu ou cair. Isso que você tem que identificar. Identifica o teu risco. Qual que é o tamanho do teu risco? Né? Isso que você tem que identificar. Decisão do objetivo do hedge. A decisão do objetivo de hedge está, cara, eu tenho 100 animais, eu tenho 200 animais, eu tenho 4.500 sacos de milho, eu tenho 9.000 sacos de milho, eu tenho 45.000 sacos de milho. Deste tamanho, qual é o objetivo de quantidade que eu vou proteger? Né? Eu vou proteger através do contrato futuro ou eu vou proteger através do mercado de opções? Você está avaliando que instrumento que você vai fazer, tá beleza? E aí, né, a decisão de tamanho, você já tem aí, você já sabe toda a condição financeira que é necessário para você estruturar a operação, tá beleza? Então, identificação de risco, qual que é decidir por que você está fazendo hedge, o objetivo é se proteger da alta, se proteger da baixa, se vai se proteger a uma condição
de um cenário atrelado à oferta, atrelado à demanda, atrelado à questão política. Esse cenário a gente aponta essa condição, né? A decisão de montar, a decisão de montar a proteção, né, pela quantidade de contratos que você vai fazer, né? E claro que esse tamanho aí é importante para você poder avaliar, né, esse instrumento de proteção. Você vai fazer em determinados momentos pelo contrato futuro ou pelo mercado de opções, beleza? Esses elementos devem estar nas medidas adotadas pela empresa, né, ou pelo pecuarista ou pelo produtor, para ter como intuito e visão a abrangência de reduzir o risco, tá beleza? Veja só, você veja só que o RED, isso que é importante, porque o cara pensa, né? O cara pensa, tanto a indústria, como tanto o gestor, tanto o pecuarista, quanto o produtor, ele fala, cara, mas eu vou na bolsa correr risco? Não, você vai eliminar o risco do mercado físico. Imagina uma situação. Ah, Emerson, se eu estou eliminando o risco do mercado físico, é sinal de que eu também, se eu estou eliminando o risco, eu tenho chance de ganhar dinheiro? Não, você tem chance de não perder dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro fazendo proteção de preço. Mas, pô, Emerson, mas por que eu vou fazer proteção de preço para não ter prejuízo? Porque para o teu negócio prosperar, você, em algumas rodadas não tendo prejuízo, nas próximas que você tiver lucro, é vantagem. Porque imagina você tem um prejuízo de 10, depois você tem um lucro de 11. Imagina só, você tem um prejuízo de 10, depois tem um lucro de 11, sobrou 1. Na próxima rodada, você tem um lucro, não tem prejuízo. Você tem um lucro de 10, você está com um lucro de 11 agora, porque o 1 da anterior, você teve prejuízo de 10, teve lucro de 11. Né? Prejuízo de 10, lucro de 11, sobrou 1. Na próxima você teve lucro de 10, 10 mais 1, 11. Na próxima, se você não fez proteção e você perdeu 10, você está de novo com lucro de 1. Agora, se você fez proteção, você continua com lucro de 11. Imagina o outro, teu vizinho que não fez proteção, está com lucro de 1. Essa é a sacada do hedge. Isso que é importante você poder entender, porque você está diminuindo o teu risco, tá beleza? Aí também teve aqui, para a gente finalizar, né, em 2001, o Pacheco e o Ricardo Shirota, né, os caras chegaram a uma conclusão interessante, porque eles foram lá olhar para o mercado de café, né, e comparado à Bolsa de Nova York e a B3, chegaram à conclusão que aqui no Brasil, né, cerca de 30% a 50% é mais eficiente do que fazer o hedge usando a Bolsa de Nova York, por causa do tipo do café, as peculiaridades da região aí, tá beleza? Bom, aqui eu falei para você, né, cara, a gente poderia ficar falando inúmeros trabalhos, né? Só você dar no Google aí que você vai achar aí, você vai ter a oportunidade de degustar vários trabalhos. Então, voltando lá no começo do nosso bate-papo, né, quando eu estava dizendo que, pô, às vezes alguém vinha me perguntar, né, sempre me pergunta, né, no canto do palco ali, né, da hora que eu termino a aula, a palestra lá, né, Emerson, o RED realmente funciona? Você já sabe, né, qual que é a minha resposta. É sim, funciona, né, e deve ser feito. Faça RED, que né, é a forma que você vai proteger, né, você vai proteger, além de proteger, você vai estar garantindo o melhor resultado no longo prazo, né? Isso que importa. Constância, né? O que importa é trabalhar direitinho, fazer toda a parte técnica de produção como deve ser feita, sem ter que ficar se preocupando, gastando energia com como está variando a flutuação de preço no mercado físico, né? Então, isso é importante para você. E esse, então, né, foi um trabalho, a gente acabou percebendo por todos esses trabalhos científicos, que todo mundo chega à conclusão, né, que não é só a minha experiência de vida profissional, né, é claro que a gente percebe isso, afinal, né, eu tenho essa sensibilidade conquistada há anos, né, mas quando a gente trata de um trabalho científico, né, vale a pena aí validar essa experiência, e isso redireciona, reafirma, reforça a nossa percepção, né? Então, essa é uma oportunidade aí que eu queria entregar para você, né, sobre o que a parte científica fala e o que a nossa experiência do dia a dia buscando facilitar, sem colocar muito economês, sem colocar muito inglês, sem colocar muita fórmula, sem colocar dificuldade. Emerson, mas pô, mesmo assim eu sinto dificuldade, cara, porque você precisa
né? Você precisa, a partir de hoje, acompanhar o mercado físico, você já acompanha, né? Você precisa acompanhar o mercado futuro diariamente, nem que seja 15 minutos, né? Dedica 15 minutos do seu tempo aí para ler alguma informação sobre perspectiva de mercado, assista o canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, participa dos nossos eventos educacionais, se aprofunda ou pelo programa de mentoria ou pelo programa do nosso curso online. Você tem que criar o hábito, né, de conversar sobre essas informações, né, com outras pessoas, né? E eu tô aqui para falar para você que essa é a maneira em que você vai conseguir implementar aquilo que o trabalho do Pacheco mencionou, né? Você consegue identificar risco, você vai decidir o objetivo do teu hedge, vai avaliar se você vai pelo mercado de opções ou pelo contrato futuro direto, ou vai fazer o contrato futuro, né, diretamente, né? Qual é a quantidade que você vai fazer? Então isso aí vai te colocar sempre em outro patamar, tá beleza? Eu sinceramente espero que o conteúdo de hoje, né, nesse nosso bate-papo, tenha sido bastante relevante para você, né? E se de fato foi, né, você deixa o teu joinha aí e compartilhe com alguém que você queira ajudar, tá beleza? Porque eu, de maneira muito dedicada, estou semeando aqui, né, o meu propósito, que é ser o elo de ligação entre você do agronegócio com a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? E que lá na frente eu possa olhar para trás e falar, cara, eu deixei um legado aí para as pessoas que me acompanham, tá bom? Porque eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor. Muito obrigado.